dois versículos da palavra do Senhor. Eclesiastes 9:9. Eclesiastes 9:9 diz: goza a vida com a mulher que amas. Essa é a primeira parte. Goza a vida com a mulher que amas. Vamos para o milagre que Jesus fez lá em Caná da Galileia, João capítulo 2. Evangelho de São João capítulo 2. Versículo em diante, a palavra do Senhor nos diz: e ao terceiro dia fizeram-se uma bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de águas essas talhas, e encheram-na até em cima. E disse-lhes: tirai agora e trazei ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém. Pai querido, te agradecemos pelos teus filhos que vieram aqui nesta manhã, nesse dia, e te agradecemos por tudo que já aconteceu, e que a tua palavra, e que essa palavra possa falar aos nossos corações, para que possamos ser bênção na tua casa, na tua igreja e na sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, nada a ver. Dê um abraço ao teu esposo, beijo. Desabra teu coração, porque Deus vai falar contigo. Abra teu coração. Pode sentar, irmãos. Queridos, quero vos falar sobre casamento. É fonte de prazer ou de infortúnio? O sábio Salomão dizia: goza de maneira abençoada, de maneira total, de maneira que venha realmente ser bênção, a vida com a mulher que amas. Desfrute, se alegre com a mulher que você ama. Sabemos, irmãos, isso é que o casamento foi instituído por Deus. Mas o casamento foi instituído por Deus para resolver problemas e não criar problemas. E nós sabemos que o casamento deve ser fonte de prazer, fonte de alegria, fonte de satisfação, e não um peso a mais na caminhada da vida. O casamento deve ser um horizonte de liberdade e não uma masmorra. Sabemos que o casamento tem que ser um lugar de refúgio e não um lugar de tormento. Nós sabemos que o casamento tem que ser um cenário de felicidade e não uma sepultura dos sonhos. Mas nós temos um inimigo que veio para inverter todas as questões, e o mundo lá fora tem esse conceito que casamento é sepultura de sonhos, que casamento é uma prisão,
que casamento é uma masmorra, que casamento é uma rotina, que casamento é um peso que vai se tornando insuportável. Mas nós sabemos que quando Deus instituiu o casamento, Ele instituiu o casamento foi instituído para ser uma fonte de prazer, de gozo, de alegria, de bênção, de satisfação. E o que Deus criou, Ele criou de maneira perfeita. Tudo que Deus fez foi muito bom. Nós sabemos que a dureza dos corações tem levado muitos casamentos para um beco sem saída. E os casais estão realmente num beco sem saída. E muitas vezes você, como hoje um líder, já teve essa experiência de ficar até sem saber como agir e reagir, como fazer. Hoje você, por certo, já tem uma experiência a mais. Embora casamento é uma escola que nós entramos, você pode ser líder, você pode ser líder de equipe, você pode ser aí até pastor. Mas casamento é uma escola que se entra e nunca se recebe o diploma que já sabe tudo. Casamento é uma escola que todo dia nós temos uma lição para aprender um com o outro. Você poderá fazer bodas de ouro, bodas de prata, bodas de diamante, 75 anos de casamento ou mais, mas sempre haverá uma lição que você precisa aprender dentro do casamento. Infeliz é o homem ou a mulher, o casal, que pensam que já sabe tudo dentro do casamento. Quando o casal pensa que já sabe tudo, aquele casamento vira realmente uma rotina, um infortúnio, um desprazer, e realmente os problemas começam a ser sufocantes e vai sufocando a alegria e a satisfação do casamento. Então você entrou numa escola, alguns recente, outros há anos. Essa escola é uma escola também que tem deveres e lições de casa para fazer. Muitos casamentos estão enfrentando problema porque as lições de casa, os deveres, não estão sendo feitos de maneira correta. A bem da verdade, que casamento é uma escola. Casamento também é como uma viagem. Em qualquer viagem há preparação, mas em qualquer viagem, você, para chegar ao destino, você precisa observar as placas de indicação, as placas no meio da caminhada. Se você ultrapassar as placas, você vai cometer infração, você poderá derrapar nas curvas, você poderá capotar o carro numa curva que ali diz que é para fazer em 40 e você quer fazer em 100 por hora. Casamento é como uma viagem que tem estradas boas, mas tem estradas sinuosas, tem estradas de asfalto, mas tem estradas de caminhos cheios de buraco, que você tem que andar devagar. E você tem que entender, como líder, você precisa saber ajudar você mesmo e ajudar outros casais. E por isso que todo curso, todo trabalho que tiver de casais, participe. Mas eu já sei o que vão falar. Participe, porque ali sempre haverá uma palavra a mais que vai servir para você e vai servir para você orientar outras pessoas. O problema dentro do casamento, que deve ser uma fonte de prazer e não de infortúnio, é a dureza dos corações. A dureza dos corações tem levado muitos casamentos a um beco sem saída. O colorido do casamento tem se transformado em um cenário cinzento, em um cenário de tristeza, em um cenário daquele tempo assim, carrancudo, tenebroso, com nuvens carregadas, com nuvens pesadas. A dureza dos corações, tanto do homem, e quem sabe principalmente mais do homem, e aqui eu abro um parênteses, que o homem, por natureza, ele é um pouco mais duro no coração, com pequenas exceções, porque as mulheres têm que entender que isso já vem quase que de berço. Quando
a criança vai crescendo. E eu estava vendo o meu netinho, ele caiu ali e chorou um pouco, e o Nediel disse: não, é isso mesmo, homem não chora, e levanta, vamos lá. E a criança vai aprendendo, o menino vai aprendendo. Homem não chora, cai, se machuca, quer cheirar o pai. Não chora, homem não chora, rapaz. E depois ele casa, e daí é duro para ele chorar. E daí é duro para ele expressar o sentimento, porque foi reprimido lá quando era criança. Então, o homem ele vai se tornando diferente da mulher. Muitas vezes a mulher não entende. O jardim colorido de flores, que deve ser um casamento, infelizmente, está sendo transformado num deserto abrasador. O casamento foi criado por Deus para ser esse jardim colorido de flores. Mas o diabo veio para desfazer isso, para macular isso. E lá fora os casamentos estão, não é mais jardim de flores, é um deserto abrasador. E deserto é onde existe cactos, espinhos. Muitos casamentos se tornaram esse deserto, cheio de cactos, cheios de espinho, cheio de plantas retorcidas, e não existe mais jardim colorido. É isso que o inimigo veio fazer. E agora você tem que cuidar do teu jardim, e como líder, você tem que também ter sempre algo de Deus para aconselhar, para orientar, para ajudar outras pessoas. O casamento tem sido, em muitos lares, um cenário de muitas lutas e de batalhas intermináveis, porque é isso que o diabo deseja, que a confusão seja instalada todo dia dentro do casamento. Casamento destruído, isso quer dizer os planos, os projetos de Deus destruídos para uma sociedade, para uma igreja, para a população, para o povo. Porque independente se é evangélico, se é crente ou não, o casamento é uma instituição divina e o casamento é para todos. Mas o inimigo fez com que o casamento viesse tornar um campo de batalha, um campo de guerra. E é isso que nós vemos. E muitas vezes dentro do nosso casamento, dentro da igreja. E nós precisamos refletir, parar, para que a bênção do Senhor possa ser real na nossa vida. Em muitos casamentos, e quem sabe até no teu, em lugar do amor aparecem as diferenças de maneira gritantes, que incomodam, que realmente machucam, e as indiferenças vão aparecendo, em vez de a poesia, o romantismo, vai sendo substituído por palavras pesadas, ou vai sendo substituído pelo silêncio perturbador, pela ausência de afetos, e muitos casais não sabem mais o que fazer. É para isso que você está aqui, para cuidar do seu casamento e para ajudar outros casamentos que estão precisando de uma mão amiga, que estão precisando de uma palavra, por causa da nossa insensibilidade. E quando eu falo nossa insensibilidade, eu estou falando não só do homem, que quem sabe a natureza é mais insensível, mas da mulher também. Por causa da nossa insensibilidade, da insensibilidade do casal, o casal ele pode ferir a pessoa que ele prometeu amor. Por causa da nossa sensibilidade, podemos ferir a pessoa que um dia prometemos amar. Você prometeu amar, você prometeu ir até o fim, você prometeu abençoar, você prometeu ultrapassar barreiras, você prometeu dar amor, dar carinho para essa pessoa que está ao seu lado. Mas algumas insensibilidades se instalaram no teu coração e você, quem sabe, está ferindo a pessoa que você prometeu amar. Lá no altar você prometeu amar. Lá no altar você prometeu dar carinho. Lá no altar você disse sim. Seja na dor, seja na alegria, seja na riqueza, seja na pobreza,
seja na beleza ou na feiura, ou enfim, eu sou dessa pessoa, eu vou até o fim com essa pessoa, eu vou amar essa pessoa, mas por causa da insensibilidade, você tem ferido essa pessoa que está ao teu lado. E algumas pessoas são feridas que precisa haver a ação do Espírito Santo para que ela possa ser restaurada dessa ferida e possa ter a capacidade de coração aberto para perdoar. Meus irmãos, muitos estão infernizando a vida da pessoa que um dia prometeu amar e proteger. Muitas vezes até sem perceber, mas alguns atos e algumas reações você está infernizando a vida da pessoa que você prometeu dar carinho, que você prometeu dar amor, que você prometeu dar alegria. E o casamento, que deveria ser uma fonte de alegria, tem sido uma fonte de tristeza. O casamento, que deveria ser uma fonte de satisfação, tem sido uma fonte de insatisfação. O casamento, que deveria ser uma fonte de prazer, tem sido uma fonte de desprazer, tem sido infortúnio. E como está o teu casamento? Teu casamento tem sido uma fonte de coisas boas ou uma fonte de coisa ruim? Cada um deve olhar para dentro do seu casamento. E principalmente líderes, para você ser um líder e ter alguma coisa para dar, precisa haver primeiro realmente um conserto, precisa você primeiro estar bem dentro do teu casamento. É claro que a perfeição dentro do casamento vai sendo conseguida, e quem sabe aquela perfeição total não vamos conseguir aqui na terra, por causa, aqui entre nós, aqui na nossa vivência aqui na terra, por causa da dureza do nosso coração, não por causa de Deus. Deus, Ele quer que haja perfeição no casamento, mas a dureza do coração do homem e também da mulher, as insensibilidades, as nossas tranqueiras que muitas vezes deixamos entrar dentro da nossa mente, dentro do nosso o nosso ego, muitas vezes impede que o casamento seja perfeito. Porém, no dia a dia, sempre vai melhorando, com a oração, com a palavra de Deus. Cada dia há coisas novas, porque casamento é uma fonte de prazer, é uma fonte de alegria. Fonte de alegria sempre tem coisas novas. E se não tem coisas novas no teu casamento, é porque não está sendo uma fonte de prazer. Não está sendo, como o Salomão disse, goza com alegria, goza com satisfação, tenha prazer em estar aí com a sua esposa, goze a vida com a mulher da tua mocidade, com a mulher que Deus tem te dado. É um gozo, um casamento tem que ser um gozo de alegria em todos os sentidos e em todas as áreas. Meus irmãos, muitas pessoas dentro do casamento, algumas pessoas estão roubando os sonhos daquela pessoa que um dia prometeu fazer feliz. Você prometeu fazer a tua esposa, o teu esposo feliz, mas muitas vezes você tem roubado os sonhos e os projetos pessoais da pessoa. Porque é claro que o casamento se torna uma só carne em Cristo e dentro do casamento. Mas isso não anula os sonhos e projetos que, claro, vai ser discutido em dois, mas cada um tem seu sonho. Um tem sonho, quem sabe, de estudar, outro tem sonho em fazer um curso, outro tem sonho em fazer alguma coisa. É claro que ele vai sempre trazer isso e conversar com a esposa, mas tem esposa ou tem esposo que anula. E o casamento anula os sonhos da outra pessoa, da pessoa amada. E esse casamento, então, vai sendo um casamento onde você prometeu felicidade, a pessoa vai ficando infeliz, porque tinha um sonho de fazer isso, tinha um sonho de fazer aquilo, é claro, agora junto, mas ele é anulado, porque um anula o outro. O casamento não é um anular o outro. O casamento precisa, sim, ter cuidado,
porque nenhum casal é feliz automaticamente. Casamento não é uma coisa que vem pronta, não é uma embalagem pronta, não é ali algo que você recebeu pronto. Casamento é aplicação, é vivência e um aprendizado a dois. Ninguém é feliz automaticamente. É um preço de convivência, um preço de renúncia, porque casamento é renúncia. Se você não está disposto a renunciar a algumas coisas suas pelo seu cônjuge, não, esse casamento não vai ter felicidade. Porque casamento, antes de você estar com a pessoa certa, é você ser a pessoa certa para aquela pessoa. Casamento é renúncia, é em primeiro lugar eu fazer o meu cônjuge, a minha esposa no meu caso, feliz. Casamento é eu primeiro investir no meu casamento, para depois receber então os juros e correções monetárias do investimento que eu fiz. Não desista de investir na pessoa amada que está ao seu lado. Não desista de investir, mesmo que você muitas vezes diga: eu já investi demais, não adianta mais investir, né, meu amor? Muitas vezes quem sabe, mas eu tenho investido. Mas casamento é investimento. Investimento que você tem que todo dia investir. Investimento alto, claro. Invista amor, não desista de investir amor, de dar carinho, de dar beijo, de dar abraço. Mas eu só tenho dado. Vai receber. Quem planta vai colher. A não ser que você não crê na lei da semeadura. Mas nós cremos e pregamos a lei da semeadura. Quem planta vai colher. Todo casamento, para ser fonte de prazer, exige renúncia e investimento diário. Invista diariamente no teu casamento e você vai colher coisas boas, sem dúvida nenhuma. O grande papel de cada um dentro do casamento é proporcionar felicidade para o seu cônjuge. É o teu grande papel. Você homem e você mulher, é o teu grande papel investir e proporcionar felicidade para o teu cônjuge. Não desista de proporcionar isso. Quando você desistir, o casamento vai ter problema. O amor não é egoísta. A Bíblia diz que o amor não é egoísta. Você diz que ama, então você não pode pensar só em você. Pelo contrário, o amor busca a felicidade do outro mais do que a sua própria. Se você só está pensando em ser feliz, você está sendo egoísta. Porque o verdadeiro amor, primeiro, pensa na esposa, ou no caso a esposa pensa no esposo. Casamento feliz, casamento abençoado, é primeiro eu pensar na pessoa que está ao meu lado e fazer ela feliz. Se eu estou fazendo o meu esposo, a minha esposa feliz, e cada um pensar dessa mesma maneira, a felicidade não será uma utopia, não será conto de fada, não será uma novela, não será algo que você vê em filme, será algo real dentro da tua casa, se você realmente decidir fazer a pessoa feliz. Não podemos permitir que o relacionamento conjugal, que deve ser sempre timbrado pela espontaneidade e carinho, torne-se algo mecânico, algo pesado, algo tenso. Você não pode permitir o casamento, que deve ser tão espontâneo, tão alegre, fonte de prazer, fonte de alegria, venha ser aquela coisa rotineira, mecânica, algo pesado, algo tenso, algo onde você realmente fica à flor da pele. Não permita que o teu casamento venha estar nessa situação. O calor do abraço, o calor do beijo, não pode mergulhar num inverno interminável de ausência de carinho, de toque, de palavras
que veio realmente trazer compreensão e trazer carinho ao sexo oposto. Você não pode permitir que o casamento que foi realizado para que o casal pudesse viver uma só carne venha a ser a realidade de duas pessoas estranhas no ninho. Casamento que foi criado para ser um pedaço de céu, para ser uma fonte de prazer, para ser uma só carne. Não permita que o teu casamento venha a ser duas pessoas estranhas, ali no ninho, dentro de casa, dentro do seu quarto, duas pessoas estranhas. Não permita isso. Faça a tua parte. Se cada um pensar em fazer a sua parte, vocês não vão estar convivendo com pessoas estranhas. Hoje é uma das coisas que o diabo ataca terrivelmente, e fazer que as duas pessoas estão vivendo e até dormindo na mesma cama, mas parece estranho. Não há diálogo, não há conversação, não há toque, não há carinho. É tudo muito mecânico, é tudo muito tenso, tudo parece um sacrifício, a realização da convivência do casal. Não deixe, pelo amor de Deus, não deixe a alegria, a fonte de prazer e de gozo, arrumar as malas e ir embora do teu casamento. Você, como líder, você tem que ajudar muitas pessoas que estão arrumando as malas, porque a alegria está indo embora. Fonte de prazer que é o casamento está saindo. E você precisa ajudar alguma pessoa que precisa, que está necessitada. Você está sendo escolhido, foi escolhido como líder. E como líder, você precisa fazer aquele papel que Maria fez. Jesus foi um casamento. Jesus não pode ficar de fora de casamento nenhum. E o primeiro milagre que Jesus realizou foi no casamento. Porque o diabo, ele veio para estragar os casamentos. E ele conseguiu macular o primeiro casal lá no Jardim do Éden. E agora, quando Jesus veio, ele, por soberania divina, ele começou o seu ministério de milagres e maravilhas justamente em um casamento. Porque aquele casamento, quando o diabo percebeu que Jesus foi convidado para aquele casamento, eu penso que o diabo disse: é agora que eu vou fazer mais um estrago no casamento. Eu vou estragar esse casamento. Porque naquela época o casamento era até mais do que uma festa, era mais do que um dia. E todo casamento era regado a muito vinho naquela época. E tinha que ser do bom, principalmente os primeiros. Depois o pessoal já estava mais alegre, qualquer coisa servia. Era um costume. Ao faltar vinho, isso falava que era uma indelicadeza, uma ingratidão, um desrespeito do casal para com os seus convidados. E todo casal fazia toda a prevenção para que tudo viesse dar certo na festa, como os casais fazem hoje. Não sabia aquele casal que eles iriam ter problemas. Porque naquele casamento, não sei se o casal, os noivos, não fizeram os cálculos corretos dos convidados, ou que veio muita gente de penetra, né? Alguma coisa aconteceu. Eu até estou pensando que veio muita gente de penetra, porque onde Jesus estava sempre tinha muita gente com Jesus. Foi Jesus os discípulos convidados, e por certo, junto com Jesus, veio também uma multidão. Não sabemos o que aconteceu. Sabemos que no auge da festa, quando estava praticamente começando a festa, surgiu um problema. Acabou o vinho. E você, como líder, precisa identificar o problema
no seu nascedouro. Tanto no teu casamento, como você como líder precisa ver no nascedouro do problema, já resolver o problema. Porque nós vemos o papel de Maria. Maria, com sua percepção feminina, logo viu que o vinho estava acabado. Começou um zum ali, acabou o vinho, mas estava no começo da festa, no auge da festa. Isso seria uma vergonha para os noivos, e aquele casamento iria ficar registrado em Caná da Galileia como o casamento do fracasso. Quando os noivos iam andar pelas ruas da cidade, todos diriam: ó, o casal que casou e deixou faltar vinho. Aquele casamento estava marcado para ser um casamento da derrota, um casamento do fracasso, um casamento que queria macular aqueles noivos. E era isso que o inimigo queria, que aquele casamento ficasse marcado como o casamento do desprazer, o casamento da confusão, o casamento do desrespeito, o casamento da não consideração para com os convidados, o casamento do fracasso. E os noivos iriam levar timbrado na sua vida, para o resto da sua vida, aquela marca: nosso casamento na festa foi um fracasso. E o diabo estava ali já preparado tudo para realmente, na confusão, ele tirar seus lucros e fazer com que aquele casal viesse a ser marcado como um casamento fracassado. Mas só que Jesus estava naquele casamento. Jesus foi convidado para aquela festa. E aonde Jesus é convidado não tem fracasso. Aonde Jesus é convidado, os milagres acontecem. Por isso, dentro do teu casamento e nos casamentos de outros, o primeiro passo é convidar Jesus. Mas você, como líder, precisa fazer o papel de Maria. Maria, no seu nascedouro do problema, com toda uma percepção, ela percebeu que havia problema. E ela, ao perceber, ela logo percebeu: está faltando vinho. E ela foi a uma solução. No casamento, os cônjuges precisam viver com as antenas ligadas, precisam ter profunda percepção do que está acontecendo. Tanto você como líder, percebendo os casais da igreja, não se intrometendo, não é isso, mas percepção para ajudar. Mas também dentro do teu casamento, você precisa ter a percepção para ver o problema que pode surgir dentro do teu casamento, para que ele não venha se engrossar e ter daqui a pouco problemas diversos, dificuldades para resolver quando o problema está maior. Muito bom é resolver, e sem dúvida, os problemas do seu nascedouro, porque quando o problema está no seu nascedouro é mais fácil de resolver. Sem dúvida. Nós ouvimos aqui um testemunho. Se o problema fosse resolvido no nascedouro, eles não teriam tantas lutas, tantas dificuldades, tantas marcas que ficaram, mas Jesus tem tirado. Mas houve grandes dificuldades para perdoar, para conviver, porque quando começou o problema no seu nascedouro, não foram dando vazão, não tiveram a percepção de resolver, ou até tiveram, mas não tiveram coragem para enfrentar, e o inimigo vai fazendo com que se vai protelando os problemas. Nós vamos protelando, e não se protela problema dentro do casamento, se resolve os problemas antes que eles se engrossem e ficam numa situação que não se pode resolver. Dentro do casamento, o casal precisa, tanto um como o outro, desenvolver um discernimento apurado de todas as coisas, para assim fazer as leituras corretas do que está se passando na família, no casal, no casamento. E para você fazer a família, a leitura correta do problema na família ou no casamento, você precisa estar de antena ligada.
mulher precisam estar de antena ligada dentro do casamento. Porque o inimigo não respeita título, se é pastor ou se é um crente recém-convertido, se é líder ou não. Ele vem para ferir, ele vem para tentar, ele vem para acabar e jogar o casal na lama. Mas se todos os casais estiverem de antena ligada, com senso de percepção, quando vir um problema querer começar, já vão na solução que encontra-se em Jesus. E nós vemos que ali Maria, ela não deixou o problema ficar grave, onde as pessoas começaram a ir embora desesperado e murmurando do casal. Não, logo ela percebeu que alguma coisa estava errada naquele casamento. O primeiro passo para a cura sempre será o diagnóstico correto, exato. E quanto mais cedo for diagnosticado o problema, melhor para resolver o problema. É assim até com uma doença, né? Nosso corpo, quanto mais rápido for diagnosticado o problema, a cura será mais rápida. E assim é no casamento. Quanto mais rápido você conseguir diagnosticar qualquer coisa que esteja acontecendo dentro do casamento, vai ser bênção para o seu casamento e para você ajudar outros casais. Há casais que parecem que estão dormindo na tormenta. Há casais que a tormenta chegou e estão dormindo. Não estão percebendo que há problema. Não querem ver a crise que está se instalando no seu casamento. Tem casais que fazem como a avestruz. No meio da tormenta, do problema, enfia a cabeça na areia, mas o corpo fica todo de fora. No meio de problemas, tormentas, não adianta você se esconder. Você tem que levantar a cabeça e, em nome do Senhor, resolver o problema ou ajudar alguém que precisa. Há casais que, quando vão se acordar para fazer alguma coisa para salvar o seu casamento, infelizmente já é tarde demais. Então, todo problema precisa ser resolvido no seu nascedouro. O casamento não dá para viver de aparência. As máscaras vão aparecer e precisam cair. Todos os problemas precisam ser identificados a fim de que possam ser resolvidos. Para resolver o problema tem que ser identificado. E para resolver o problema que se instalou naquela festa, Maria, ela percebeu o problema e ela disse: não tem vinho. Ela identificou o problema. E você, como líder, você está sendo chamado por Deus para identificar os problemas que existem em outros casais. Não que você, repito, o líder não pode se intrometer em casais. Não se intrometa no casamento. Mas você está ali para ajudar, para aconselhar, para abençoar. Você não está ali para dar razão nem para o homem nem para a mulher. Você está ali para abençoar o casal. Você está identificando o problema que você precisa ajudar. Porque o problema da maior parte dos casais é que acham que não precisam de conselheiro, que não precisam de ajuda. Esse é o maior problema que existe dentro do casamento. Quando se acha que não precisa de ajuda, o casamento já está fracassado, já está numa situação complicada. Uma outra coisa que você, como líder, precisa entender, que você precisa apresentar e levar o problema tanto do seu casamento, como você, como líder dos outros casais, você precisa levar a pessoa certa. E a pessoa certa sempre vai ser Jesus. Maria diagnosticou o problema e ela levou o problema a Jesus. Todo problema precisa ser levado a Jesus. Jesus é a solução dos problemas. Jesus é a fonte de solução. Ele é a solução do teu casamento e Ele é a solução do casamento daqueles que estão sob a tua liderança lá na congregação. Maria, antes de falar com outra pessoa, ela
foi a Jesus e disse: olha, não tem vinho. Ela foi e disse qual o problema que estava acontecendo. Na crise, irmão, não adianta se desesperar. É preciso buscar a pessoa certa. Muitos casais acabam ferindo-se com acusações pesadas, minando o nome e a honra do seu cônjuge, porque em vez de procurar a pessoa certa, falam pesadamente do esposo ou da esposa para qualquer um, para qualquer pessoa. Você, como líder, se você está tendo um problema no seu casamento, que poderá ter, você precisa procurar a pessoa certa para falar os seus problemas. E os casais lá na congregação ou na sociedade, eles vão procurar a pessoa certa, e oxalá que você seja uma pessoa certa. Para você ser uma pessoa certa, que o casal venha ter confiança em falar alguns problemas, você precisa ter credibilidade. Você precisa ser uma pessoa que tenha crédito, que tenha credibilidade, confiança daquele casal. E para você ter credibilidade, tudo aquilo que você vem ouvir, você vai falar com Jesus, vai orar pela pessoa, e é realmente palavras que você vai ouvir e precisa ficar com você. Qualquer líder perde a credibilidade se aquilo que você ouvir, que casal que estão tendo problema, aquele casal que vem falar contigo souber que aquele problema a igreja toda está sabendo, que você falou para outra pessoa. Isso acaba com a liderança, seja pastoral, seja liderança no ministério de casais, qualquer líder. Se algum casal vir falar algo para você e você falar com outra pessoa, isso é terrível. Nós vemos que Maria, ela levou o problema à pessoa certa. Em vez de levar aquele problema a uma outra pessoa, ao encarregado da festa, ou o garçom ali, alguém que estava resolvendo, ela foi a fonte maior. Ela foi a Jesus. Leva todos os problemas dos casais a Jesus. Porque há muitos casais, e até líderes que enfrentam problema dentro do casamento, que maculam a imagem do seu esposo ou da sua esposa, falando, muitas vezes até em rodas, né? Falando dos problemas que são enfrentados dentro do casamento, fala ali. Muitas vezes até problemas íntimos, que a mulher, deixa eu colocar um parênteses aqui, o homem normalmente tem mais dificuldade para falar essas questões íntimas. A mulher, muitas vezes, ela fala e roda para a sua companheira, sua amiga, que ela fala para outra amiga, que ela fala para outra amiga. Cuidado. Mas tem alguns homens também que falam também as intimidades, problemas da intimidade, para outros que não são confiáveis. Isso esmaga o casamento, isso fragiliza o casamento, isso fere a pessoa amada. Há uma revolta que vai se criando no seu cônjuge, e muitas vezes a alegria vai saindo dentro do casamento, porque a pessoa sente-se envergonhada, sente ultrajada, porque foi ultrajada por conversa do seu cônjuge. Não foi outra pessoa, foi o próprio cônjuge que colocou para fora problemas que deveriam ser resolvidos de uma outra maneira. Cuidado com quem você fala os problemas que você está enfrentando no casamento. E cuidado, porque pessoas vão te procurar, porque ouviram que você é um líder. E eles vão te procurar. E ao procurar você, eles vão crer que vão receber uma palavra de Deus, palavra de aconselhamento, e vão receber oração.
não ultraje, não macule a confiança, a credibilidade que eles estão depositando em você como líder. Aquilo que foi falado para você, fique apenas com você. E em alguma situação que, se você vê que é mais grave, você como líder comenta com esse casal: esse assunto eu preciso falar com o meu pastor, para o pastor vir conversar com vocês, porque é um assunto tão grave que precisa de uma instância maior. Mas assim mesmo, comente com o casal: eu quero a permissão de vocês para conversar com o meu pastor, para que ele possa ajudar vocês. Esse é um caso maior, e que você possa ter a credibilidade, que pessoas realmente vêm procurar você, e que você seja esse líder de ministério de casais que venha realmente fazer a diferença. Agora nós vemos que Maria, ela fez a diferença naquela festa, porque ela levou a pessoa certa. Bem-aventurado o casal que na crise não busca sair pelas portas do fundo, não busca sair pelas portas laterais, não desiste do casamento indo para os tribunais, mas vai à fonte, vai à pessoa certa, vai a Jesus e vai aos seus líderes, porque eles têm credibilidade. Levando sem dúvida tudo a Jesus, tudo vai ter uma nova experiência. Levando os problemas a Jesus e indo na fonte certa, sem dúvida vai brotar do trono da graça bênção, vai brotar cura, restauração, e o casamento vai voltar, ou vai ser uma fonte de prazer no relacionamento a dois. Agora, existe uma outra coisa para que o casamento venha correr tudo satisfatoriamente bem. Você precisa fazer tudo o que Jesus manda. Quando Maria diagnosticou o problema, ela levou o problema a Jesus, e ela foi aos encarregados da festa e disse: olha, fazei tudo o que ele vos mandar. Esse é o papel dos líderes: ajudar, não se intrometer, mas ao diagnosticar o problema, leve aquele problema à pessoa certa, leve a Jesus, leve aquele casal, vira a Jesus, leve a eles realmente a fonte certa, e diga para eles que, para que a felicidade seja real dentro do casamento, eles precisam fazer tudo aquilo que Jesus manda. E foi o que Maria fez: diagnosticou o problema, levou o problema a Jesus e deu um conselho para todos ali: olha, faz o que ele manda. E fazendo o que Jesus manda, o casamento vai ser uma fonte de prazer, uma fonte de alegria. Jesus mandou os serventes encher as talhas de água. Irmãos, eles poderiam comentar, eles poderiam questionar, eles poderiam realmente falar: mas água nós temos, água tem, o que faltou não foi água, o que faltou foi vinho. Mas é a obediência à palavra de Deus, e você orando pelo casal, e eles pela ação do Espírito Santo vão obedecendo a palavra do Senhor. Daqui a pouco eles vão ver que aquela água vai ser transformada. Aquele casamento que estava sem cor, sem colorido, vai ter cor. Aconteceu naquele casamento duas coisas. Aquele casamento não faltou só o vinho, faltou cor e faltou sabor, porque água não tem cor e água não tem sabor. Assim é o casamento hoje. O casamento de muitos não tem cor, não tem colorido, não tem festa, não tem alegria. E também muitos casamentos não têm mais sabor. As barreiras e as lutas do dia a dia a dois fez com que desbotasse o colorido.
O casamento ficou descolorido. Não há mais sabor. É algo sem sabor. Aquele algo que o casamento para muitos é algo maçante, enjoado, rotineiro, insuportável. Mas Jesus chega no casamento e Ele muda a água em vinho. Eu não sei como está o teu casamento. Você é um líder, mas quem sabe o teu casamento é uma água. Quem sabe o teu casamento não tem mais colorido. E também não tem mais sabor. Mas você veio aqui nesta manhã porque o Senhor quer consertar, quer abençoar o teu casamento para que você possa ter alguma coisa para dar para as pessoas. Jesus transformou a água em vinho. E o vinho que Jesus transformou foi de melhor qualidade. Porque o que Jesus faz sempre é de melhor qualidade. No auge da festa, quando o inimigo já estava, quem sabe, se alegrando com a derrota daquele casal, casamento timbrado com fracasso, Jesus disse: não, esse casamento não vai ser conhecido como fracasso. Jesus transformou a água em vinho, e aquele casal, que todos já estavam, quem sabe, apontando, esse casal é o casal do fracasso, aquele casamento fracassado lá em Caná da Galileia. Jesus disse: não, todos os de hoje e todos os de amanhã até a minha volta vão saber que o primeiro milagre que eu fiz foi no casamento desse casal aqui. E aquele casal, ao passar pelas ruas de Caná, todos apontadiam, naquele casamento daquele casal houve um milagre da transformação da água em vinho, e foi um vinho da melhor qualidade, porque Jesus faz isso no casamento. Quem sabe alguns estão apontando hoje para você e dizendo: esse casamento vai ser um fracasso, esse casamento é um fracasso. Mas quando Jesus entra no casamento, Ele muda todas as situações, e as pessoas que estavam dizendo que o teu casamento é um fracasso, vão dizer: não, aquele casamento é um modelo. Quantos que diziam para vocês: casamento fracasso? E o mundo já estava dizendo: não tem mais jeito. Mas Jesus entrou, esse tem jeito. Tem jeito, tem jeito. E não é só nesse casamento. Há casamentos muitos piores do que o do João e da esposa. Muitos piores que Jesus transformou. Não existe impossibilidade para o Senhor. Para nós olhamos e vemos: é impossível. Mas nunca diga para o casal que é impossível. Nunca diga. Porque sempre há possibilidade, porque Jesus faz milagre. Ele pega a água e transforma, Ele dá um colorido, coloca uma cor e coloca sabor. Como que está o colorido dentro do teu casamento? Como que está o sabor dentro do teu casamento? Meu querido irmão, vamos resumir aqui: há 5 áreas terríveis que o inimigo ataca. Há 5 áreas que é as áreas fundamentais que o inimigo ataca dentro das famílias. Foi isso que aconteceu lá em 1 Samuel 30. Vocês poderão ler em casa, de 1 a 20, aonde Abimeleque o rei veio sobre a cidade de Siclag, aonde estava Davi com os seus valentes e suas famílias. As famílias ficaram na cidade, e o inimigo veio quando o rei Davi e os seus valentes não estavam. O inimigo atacou em 5 áreas. E é isso que o inimigo tem atacado, para fazer as famílias ficar em crise. Primeira área que o inimigo atacou: ele chegou em Siclag e saqueou toda a riqueza daquela cidade. Toda a riqueza. Isso quer dizer, uma das áreas que o inimigo ataca para acabar com o casamento, para que o casamento vire um campo de guerra, é o dinheiro. O dinheiro tem sido um campo de guerra dentro de casa.
As maiores crises da família hoje são por causa do dinheiro, e por isso é necessário tomar atitudes que nos levam a uma vida financeira vitoriosa. E para que o inimigo não ataque nessa área, precisa haver a unidade. O casal precisa estar unido e tomar decisões unidas, e tomar decisões preventivas, e tomar decisões que venham trazer benefício para a área financeira. Primeiro é reconhecer que tudo vem do Senhor e você depende de Deus para a saúde financeira do teu lar. Você precisa, para ter vitória financeiramente, e o inimigo não acabar com as suas finanças, não saquear as riquezas materiais, você precisa ser fiel dizimista, porque senão você fica desprovido da proteção do Senhor e não tem como você ter vitória financeiramente. Você precisa estabelecer um sistema baseado e fundamentado na palavra do Senhor, que a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aprenda a distinguir a necessidade e o desejo do que você precisa adquirir com os pés no chão. E o casal precisa muito da ajuda da esposa, porque a esposa foi dotada por Deus até que realmente sempre gostar das coisas, que observar melhor as coisas. Vai num shopping, as mulheres se contentam só em passear nas vitrinas. Elas se contentam algumas, né? Mas elas gostam, pelo menos, não tem dinheiro para comprar, mas quer ir no shopping, pelo menos ver a vitrina. O homem não suporta isso, mas a mulher gosta disso. Agora tem mulher que tem um descontrole, porque quer adquirir tudo. Não, porque a minha amiga tem. Não se baseia porque seu vizinho, sua amiga, sua irmã tem. Você precisa, com o esposo, vocês precisam sentar junto e fazer, colocar no papel tudo que ganham e todas as despesas normais. Mas não é só mulher, não. Tem homem descontrolado que gasta dinheiro em coisas que não são necessárias. Tem mulher que não sabe quanto o marido ganha. Já começa o problema aí. Alguém diz: eu não digo quanto eu ganho, porque se eu dizer, ela vai gastar tudo. Né? Mas o casal precisa, os dois sentarem e ter o equilíbrio financeiro. O diabo vem para saquear. Ele chegou lá em Ziclag e arrancou todas as finanças. Eles ficaram desprovidos de qualquer dinheiro, de qualquer riqueza, de qualquer sistema material que eles pudessem dar a volta por cima. O inimigo saqueou tudo. Será que não tem um inimigo saqueando as suas finanças? Será que o que você ganha não está ganhando num saco furado? Esteja pronto, flexível para ajustar a qualquer mudança financeira que precisa fazer dentro do seu lar. Aprenda a investir sabiamente para as coisas de Deus e para você. Evite comprar a prazo aquilo que se desvaloriza, principalmente. Sexta-feira eu estava conversando com a irmã e eu disse: por gentileza, quebre seu pão, jogue fora, mas eu não vou pedir para fazer isso porque é pessoal, senão eu já tinha feito, mas é uma decisão que você tem que tomar. Você quer ter vitória financeiramente? Pegue esse cartão, quebre esse cartão e não pense mais em ter cartão de crédito, que veio contar problema. Já estava com 2 mil no cartão de crédito, então uma conta já para ela que ganha ela me falou que ganhava menos de um salário mínimo,
já ia ser uma conta impagável. Cartão de crédito tem sido o problema de muitas famílias. Cheque especial. Ontem à noite eu estava falando com um casal, e até tem alguns recursos, mas entraram no cheque especial e não sabe como sair. Não sabe como sair. E o cheque especial no Brasil é abusivo, é um roubo, é um fraude, é realmente para falir qualquer um que usa cheque especial. Ah, pastor, mas daí eu não posso comprar. Não compre. Ah, o senhor fala isso por... Não compre, irmãos. Viva dentro do orçamento que você tem, para que você possa ser um exemplo para outras famílias. Se você ganha X, não gaste 2X, que você vai ter problema. Isso vai dividir o casamento, vai estragar o relacionamento. E outro sim, estraga até o relacionamento sexual. Como que você vai ter relação sabendo que tem um montão de dívida para pagar? Quem sabe você está um pouco impotente por causa das dívidas que estão na tua casa. Faça um planejamento, faça um orçamento, procure economizar, sem ser escravo de economizar. Tem pessoas que são escravos da economia também. Eu conheço pessoas que têm e vivem pior do que quem ganha salário mínimo, que não come a banana para não jogar a casca fora. Aí já no outro lado também, tem e não desfruta do que tem. Eu tinha um parente, pastor Adão conheceu, que ele tinha, pastor conheceu, tinha muita coisa. Ia na casa dele, era uma casa de madeira, caindo as portas, tinha que empurrar a porta de madeira, tudo caindo. Quem olhava se pensava que era um pobre de maré de si que morava naquela casa. E ele tinha os melhores terrenos numa cidade vizinha aqui, tinha prédio que quando ele morreu, infelizmente, quando ele morreu, os filhos foram desfrutar, tinha coisa que os teus filhos sabiam, nem imaginavam que tinha, de tanta riqueza que tinha, mas vivia como um pobre. Tem o outro lado da moeda. Você tem que viver dentro da realidade. Seja conhecido como uma pessoa que saiba fazer um bom orçamento. Agora, não seja conhecido como também um mão fechada, um pão duro, porque tem homens que são pão duro não só para a obra de Deus, são pão duro até dentro da sua casa, para a esposa. A esposa precisa de um dinheirinho ali, e a mulher sempre precisa de um dinheiro. Ela sempre tem umas coisinhas para comprar, né? E o marido não dá. Tem marido que não dá 10 pila para a mulher, 10 reais. E depois quer algodão doce. Cuidado para não fazer negócios ilegais. O homem, principalmente o homem, é cheio de fazer coisas ilegais, faz coisas escondidas sem contar para a esposa. Com dinheiro, coisas ilegais. Coisinha escondida, que a esposa não pode saber, que se ela saber ela vai ser contra. Então os maiores problemas estão na área financeira. Começa na área financeira. E também cuidado para não pegar dinheiro emprestado. Isso tem arrebentado as famílias. Você pega dinheiro emprestado, você não pode cumprir com o teu trato com a pessoa, você já perde a credibilidade. E na igreja isso soa muito mal. E daqui a pouco você já está cortando esquina para não encontrar com aquela pessoa. Isso é péssimo para um crente. Até o crente pode encontrar uma situação difícil, mas se eu pedir um dinheiro emprestado para o pastor Adão,
não pude pagar no dia que falei, naquele dia ou antes eu preciso lá conversar com ele. E não se esconder dele. Agora evite pegar dinheiro emprestado, principalmente em banco, principalmente nas financeiras, porque tudo é muito abusivo. Uma outra área que o inimigo ataca. Aqui nós podíamos falar muita coisa, né? Mas vamos correr aqui. Outra área que o inimigo ataca, que ele atacou nesse Cag, foi os filhos. Pegaram todos os filhos e levaram como escravo. Quando Davi e os seus valentes chegaram na cidade, os filhos não estavam mais lá. Meus queridos, quero dizer, um pai e uma mãe não podem estar bem quando os filhos estão cativos nas mãos do inimigo. Você não pode estar bem se teus filhos estão lá no mundo, desviados. Você não pode estar bem. Ainda que você tenha filho desviado, você precisa se unir com a esposa e orar pela volta desses filhos. Aonde você não pode chegar com as tuas palavras. As tuas palavras, quem sabe, não fazem mais efeito. Quanto mais tu falar, mais revoltado eles ficam. Tem momentos que não tem nem como falar mais de Cristo aos filhos. Mas fale para Jesus dos teus filhos. Fale para o Espírito Santo dos teus filhos, que o Espírito Santo vai lá onde eles estiverem e vai fazer com que algo aconteça para eles voltar à casa paterna. Não se acomode com os teus filhos no mundo. Quando eles souberam que os filhos foram cativos, aqueles homens começaram a chorar, começaram a se prantear, porque eles não aceitavam aquela situação. Vivemos uma época em que a família enfrenta forças diabólicas, maléficas, a fim de destruir, e começa com os filhos. E dentro de casa, começa com os filhos pequenos, através da mídia, através da internet, através de tantas coisas ruins. Os pais devem ser os primeiros a serem os melhores amigos dos filhos, para que o inimigo não tire os filhos da casa do Senhor. Seja amigo dos filhos, seja companheiro dos filhos. Os pais precisam ser exemplo. Os pais são espelho. Tudo que você faz, os filhos vão tentar fazer. É claro que chega uma idade, o inimigo tenta desviar, fazer com que o reflexo desse espelho, os filhos não venham ver direito. Mas normalmente o filho está vendo. Se você briga com a esposa, se você fala alto com a esposa, o filho vai falar alto quando ele casar com a esposa dele, e assim vai ser. Se você fala do teu esposo para outras pessoas, ou até para os filhos, porque teu pai é isso, porque teu pai é aquilo, saiba que a menina também, quando casar, vai falar mal do esposo para os filhos. É um reflexo, é realmente um exemplo. Então, o inimigo atacou os filhos. Uma outra área que o inimigo ataca foi a saúde. Davi estava angustiado. Havia doenças emocionais, psicomáticas, perturbações orgânicas, e ele ficou depressivo. Você lê aí toda a Bíblia, mas ele ficou depressivo, ficou emocionalmente abalado quando ele viu tudo o que estava acontecendo. O inimigo vem também para querer estragar a tua saúde. Ele vem para roubar a saúde. Muitos casais estão com problema no casamento por causa de saúde. Eu estou falando de saúde física, saúde emocionais, psicomáticas, saúde de depressão, problemas nas áreas da saúde. Mas Jesus está aqui para dar saúde para você. Jesus está aqui para curar as suas enfermidades. Uma outra área que o inimigo atacou foi o casamento, de maneira total. Aqueles inimigos, eles chegaram ali e levaram também as mulheres, arrebataram as mulheres, levaram as mulheres consigo. Isso quer dizer que o inimigo ataca o casamento, e ele vai procurar atacar o teu casamento. Mas eu quero dizer, precisamos proteger a família.
E uma outra área que o inimigo atacou, para nós encerrarmos, foi as amizades. Quando eles viram toda a desgraça, que as finanças foram atingidas, os filhos foram atingidos, as mulheres foram atingidas, a saúde foi atingida, o inimigo agora jogou um contra o outro. E aqueles valentes Davi, que eram amigos, queriam até pegar em pedra para jogar em Davi. O inimigo queria romper com as amizades. O inimigo, ele quer, você tem amizade com um casal que está te ajudando, ou pessoas que estão te fortalecendo a tua amizade, estão fortalecendo a tua comunhão com Deus. O inimigo vai fazer com que entre uma encrenca para que vocês não sejam amigos, para que fiquem um lutando, guerreando contra o outro dentro da igreja. O inimigo tenta atacar as amizades, mas o sangue de Jesus tem poder, e o Senhor está aqui para te abençoar, o Senhor está aqui para te proteger, o Senhor está aqui para cuidar de você. Ficamos em pé nesse momento. Eu termino dizendo: pelo amor de Deus, casal, pelo amor de Deus, líder, pare de passar fome no banquete. Você tem um banquete, você está passando fome. Muitos casais têm tudo para serem felizes, têm tudo, mas vivem amargando uma sufocante infelicidade. Alguns casais se casaram com a alma cheia de amor, florida de projetos, de sonhos, mas esses se perderam na estrada da vida. Na caminhada a dois, os sonhos minguaram-se, a cor perdeu o colorido, o sabor do vinho se foi embora, e ficou uma água, e pior, alguns, água parada, água contaminada. Muitos casamentos se casaram pensando no melhor, mas feridas foram abertas porque promessas foram quebradas. E promessas quebradas é feridas que vão se abrindo. Para alguns casamento se tornou um pesadelo, se tornou uma prisão, se tornou um lugar de tristeza e não de felicidade. Mas Jesus continua na festa, e Ele continua transformando a água em vinho. Chega ao lado da sua esposa, chega aqui. Responda para você mesmo, olhando bem, olha bem no olho da tua esposa. O teu casamento, eu vou perguntando e você vai olhando só olhando. O teu casamento é uma fonte de prazer ou de infortúnio? Teu casamento é uma fonte de alegria ou de tristeza? Teu casamento tem dado satisfação ou insatisfação? Que fonte tem sido o teu casamento? Nesta manhã, Jesus está aqui para colocar sabor e colorido nesse casamento.